Hoje quero tratar do tema acesso a novas dimensões. Vamos falar esse tema juntos? Acesso a novas dimensões. Vamos falar mais uma vez? Vamos falar mais forte? Com toda a força. Rompendo o limite imposto pela máscara a última vez. Diga bem forte. Amém. Vamos ler no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Tem 28 capítulos e foi escrito pelo cientista, historiador, médico, amado Dr. Lucas. Escreveu este texto e também escreveu o evangelho que leva o seu nome. Eu quero ler no livro de Atos, no 18º capítulo, e também vamos dar uma olhada no capítulo que vem logo a seguir. Então vamos ler primeiro o capítulo 18. Vamos conhecer um homem sensacional que aparece aqui e depois é citado novamente na carta que Paulo escreve aos Coríntios, onde a igreja de Corinto tinha uma preferência para ouvir Cefas, que é Pedro. Tinha um outro grupo que dizia, não, eu sou de Paulo. Tinha outro grupo que dizia, não, eu sou de Apolo. É esse homem que vamos citar hoje. E tinha um quarto grupo que era terrível, não submetia ninguém, não queria líder algum. Eles achavam que a conexão deles era só direta com Deus. Se viam absolutamente sem líderes, desliderados, desigrejados, desconectados. E eles diziam claramente que nós somos de Cristo. E os estudiosos dizem que era o pior grupo porque não submetia a ninguém. E ali aparece de novo esse pregador como um grande pregador do Evangelho, o Apolo. Atos capítulo 18, versículos 24, 25 e 26, dizem assim esses textos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Eu estive em Alexandria, especialmente tem uma biblioteca gigantesca lá. Chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Duas coisas chama a atenção de Lucas, que ele destaca em Apolo, nesse versículo 24. Diz que ele era eloquente, quer dizer, falava bem, com facilidade. E também diz que era poderoso nas escrituras, quer dizer, tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento, da Taná, tá? Não havia ainda aqui o Novo Testamento. A igreja primitiva não viveu com o Novo Testamento. Aqui quando diz escrituras, era absolutamente o Antigo Testamento, tá? Não havia ainda o Novo Testamento. Então essas duas características eram muito interessantes nele. Mas no verso 25, ele chama atenção para uma próxima característica, vamos ler. Ele era instruído no caminho do Senhor. Então diz que ele era uma pessoa que tinha conhecimento bíblico profundo. E a próxima era fervoroso de espírito. Quer dizer que ele tinha uma capacidade espiritual muito forte para ser intenso em tudo que fazia. Quer dizer que quando tinha um evangelismo na praça, ele estava disposto. Vamos fazer uma ação social no bairro do meu dom. Ele dizia, eu vou para o meu dom. Vamos ajudar num só coração. Ele era fervoroso. Você conhece algum cristão assim, fervoroso? Ele é bem dedicado. Quem conhece alguém assim, faz assim com as mãos, ok? Então, ele destaca aqui essas características dele. Agora diz o que ele estava fazendo. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Preste muita atenção nisso, porque está dizendo que ele não só ensinava, mas ele ensinava com muita clareza. O ensino que Apolo estava dando era um ensino que não deixava dúvidas. Ele era muito preciso no ensino. O ensino dele era nítido, com precisão a respeito de Jesus. E o texto continua. E aí, pela primeira vez, é citado um problema. Diz, o problema é que ele não tinha acesso a uma dimensão. O nível de conhecimento dele se limitava ao batismo nas águas, ao batismo de Yohanan, de João, o imersor, porque o batismo de João era o batismo nas águas. Verso 26.
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, um casal, cujo nome do casal era Priscila, a mulher, e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão. Olha, um homem poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito, que conhecia as coisas do Senhor, que ensinava com precisão. Olha aqui para mim, com precisão. Será que esse homem precisava aprender com mais exatidão? Olha o que diz o versículo 26. Não deixe o diabo te roubar essa aprendizagem de hoje. Hoje você vai ser ampliado. Com mais exatidão lhe explicitaram o caminho de Hashem, o caminho de Deus. Põe a mão no coração. Vamos orar. Diga: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Que eu a coloque em prática. Que o diabo não me distraia. Não importa o que ele faça. Se acabar a luz, eu vou continuar prestando atenção na tua palavra. Se der um trovão, eu vou continuar prestando atenção na tua palavra. Se alguém do meu lado entrar com assunto de futebol, educadamente eu vou pedir que ele não me atrapalhe. Eu quero prestar atenção na tua palavra. Hoje é ensino. Hoje eu vou ser ampliado. Hoje eu estou sendo preparado para a conquista. Que venha fevereiro. Fevereiro é meu. Diga: Pai, me ajude a ser alcançado pela tua palavra. Porque quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém e amém. Quantos dizem amém? Levante assim as suas mãos e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê um aplauso, o melhor que você puder. O capítulo seguinte, do capítulo 18 de Atos, aparece uma igreja para quem Paulo escreveria uma carta de 6 capítulos. Depois que ele escreveu aos Romanos, aparece na sua Bíblia, logo depois Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos e aí vem Romanos, Paulo que escreveu. Depois ele escreve 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas e Efésios. 6 capítulos. Era uma igreja que estava num lugar chamado Éfeso. Eu estive lá, cheguei lá de navio, dormi no navio, passei a noite no navio, acordei aportando na ilha. E assim que chegamos, eu fui visitar as ruínas da cidade de Éfeso. Existem apenas ruínas hoje naquele lugar ali na Grécia. E é interessante que Shaul Hachalia, o apóstolo São Paulo, no capítulo 19, ele chega e encontra 12 irmãos. Isso está no versículo número 7 do capítulo 19. Lucas disse que eram uns 12 irmãos. Era uma equipe que estava ali reunida. E a Bíblia Sagrada nos fala que quando Paulo chega, diz assim o verso 1, que Apolo estava em Corinto e Paulo passou pelas regiões superiores e chegou a Éfeso. Eu separei esse texto para vocês vão estar lendo aí. E achando ali alguns talmidim, discípulos, o verso 2 diz que a pergunta de Paulo foi essa. Primeira pergunta, não foi, já tomaram vacina? Primeira pergunta de Paulo não foi, como vocês estão? Primeira pergunta de Paulo não foi, para que time vocês torcem? Como eu perguntei aqui no culto da manhã, de manhã eu fiz muitas perguntas para ver mais ou menos como estavam vocês, como era a cabeça de vocês. Fiquei impressionado. Tinha mais torcedores do Fluminense tinha mais torcedores do Botafogo do que do Fluminense. Tinha uns 5 ou 6 botafoguenses. E Fluminense tinha uns 2 só. Eu fiquei impressionado porque dizem que a torcida do Botafogo é a menor. E é curioso que a pergunta de Paulo é essa: vocês já entraram na dimensão do Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? No dia que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles é muito impressionante.
Aqueles crentes daquela cidade disseram assim: nós nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. A gente nem sabia que tinha. A gente não sabia. Veja, se existe hoje uma crença dos cessacionistas mundialmente de que os dons espirituais encerraram no primeiro século, existe um grupo chamado continuista, que são as igrejas que acreditam que os dons continuam. Naquela época tinha um grupo que sequer sabia que tinha que receber o Espírito Santo. E Paulo associa o Espírito Santo com a palavra batismo. E a próxima pergunta de Paulo no verso 3 é essa: se vocês nem sabem do Espírito Santo, vocês são batizados, baptizo no grego, batizados em quê? E eles responderam: no batismo de Yohanan. Está no verso 3. No batismo das águas, é o que a gente conhece. Então Paulo diz: vocês estão certos quanto a se batizar nas águas, porque João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após dele haveria de vir, isto é, Yeshua HaMashiach. Ele diz no verso número 5: e os que ouviram, veja, é claro que ali houve uma explicação de Paulo, mas o escritor aqui, Lucas, não entra mais em detalhes, só diz o que aconteceu a seguir. E o que aconteceu foi isso: ele disse: foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, é a doutrina de imposição de mãos que a gente ensina na escola de líderes, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e falavam línguas, no plural é glossolalia, eles falavam várias línguas e profetizavam. E o verso 7 termina dizendo que era um grupo pequeno de umas 12 pessoas. Existe uma dimensão nova em 2022 para você entrar. Deus tem algo novo para você. Deus não é o Deus da mesmice. Deus sempre tem uma dimensão que Ele guarda para o tempo que estamos preparados para ela. Por que Deus não nos dá tudo de uma vez? Porque a gente não suportaria. Algumas pessoas aqui, se Deus desse prosperidade, elas nunca mais voltariam na igreja. Tem gente aqui que, se Deus começar a prosperar ele financeiramente, ele vai começar a trabalhar em 2, 3 empregos, trabalhar de madrugada, nunca mais aparece. Tem gente que, se Deus te der condição de fazer uma viagem, vai ficar viajando o resto da vida. Não vai ter tempo para adorar, para ler Bíblia. Então Deus prefere muitas vezes deixar de nos dar algumas coisas, ou até todas as coisas, desde que com isso Ele nos dê o mais importante, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Viagens. Tem pessoas, às vezes eu estou viajando, e eu não sei se passa isso com você, e eu vejo assim nas estradas aquelas casinhas lá no meio do mato, no meio do nada. Você olha e fala: nossa, ali tem uma família. E eu fico pensando, tem pessoas que passam a vida inteira ali. Eu estive recentemente em Búzios e conheci um homem que tem 45 anos de idade. Ele trabalha na praia. E ele disse assim: a maior praia que tem lá em Búzios é uma praia chamada Jeribá. E ele disse assim: eu conheci a praia de Jeribá tem 5 anos. E eu moro bem pertinho. É só atravessar assim, eu estava em Jeribá. Eu falei: mas como é que você passou 40 anos sem conhecer? Nunca me importei de conhecer Jeribá. Conheço outras, a da tartaruga, azedo e azedinho, da ferradura, mas a de Jeribá eu nunca conheci. Às vezes uma pessoa nasce, cresce, vive e morre sem sair do bairro. Ela só fica naquela dimensão física. Ela nunca se ampliou. Alguém disse que quando você viaja, numa viagem transcultural, a sua mente se amplia, se estica e nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho. Você tem uma percepção muito mais ampla da vida, das pessoas, de respeito com o diferente, etc, etc. Agora tem pessoas que já saíram do bairro, mas nunca saíram da cidade. Tem pessoas que já saíram da cidade, mas nunca saíram do estado.
Tem pessoas que já saíram do estado do Rio de Janeiro, foram a São Paulo, mas nunca saíram do Brasil. Eu lembro quando eu fui pregar em onde tem aquelas cascatas, como é que se chama aquela cidade, gente? As cascatas, Foz do Iguaçu. Fui pregar em Foz do Iguaçu. Eu tinha uns 19 anos. E o pastor bem mais velho que estava comigo disse: você vai virar um pregador internacional agora. Eu disse: como assim? Vem aqui. E me levou num cruzamento que é a Tríplice Fronteira. E ele atravessou assim, entrou no Paraguai, virou, voltou, entrou no outro, acho que foi Argentina, não me lembro qual eram as fronteiras, e voltou. E quando voltamos para o Brasil, eu disse: pronto, você já é uma pessoa internacional. Você esteve em mais 2 nações. E eu realmente me senti, porque a mudança acontece primeiro aqui, depois no físico. Quem está entendendo? Se você não mudar mentalmente, você não muda do físico. Você está entendendo ou não? Tudo acontece primeiro aqui. Você pode ver quando você, muitos anos sem fazer exercício, você vai na academia, primeira semana que você vai na academia, você já sai andando com os braços abertos. Você já sai, você começa a encolher a barriga assim do nada. A mulher às vezes olha para você e fala: para com isso, meu bem. Mas você já se sente. Quem está entendendo? Primeira vez que eu fui na academia fazer exercício, a médica falou: depois dos 40 tem que fazer. Eu já estou com 51, então já tem muito tempo quando ela falou. E eu fui fazer. E aí eu peguei o pino, botei o pino e puxei. E eu estava me sentindo. Aí veio um cara e falou: posso revezar com você? Eu falei: claro. Levantei assim. Ele pegou o pino, botou lá embaixo, deu uma olhadinha para mim. Quando ele terminou, peguei o pino lá embaixo, botei em cima, dei uma olhadinha para ele. Cada um no seu nível. Quer ver uma coisa? A pessoa come arroz e feijão, passou a comer arroz, feijão e ovo, prosperou? Prosperou. Andava a pé, agora está com a bicicleta, prosperou? Prosperou. É que você quer se comparar com o Neymar, então você vai ficando angustiado à toa. Você precisa ir se ampliando, e hoje você vai entrar em novas dimensões da sua vida. Quem quer isso, diga amém, aplauda Jesus. Vida cristã. Alguns cristãos passam a vida inteira dentro da igreja e conhece o Deus que salva, fala do Deus que salva, canta sobre o Deus que salva, pensa no Deus que salva, passa a sua vida pensando na eternidade. Ai, que dia que eu vou morrer, então, quero me encontrar com o Senhor, e aí vai ser maravilhoso e tal. E quando morre vai para o céu, porque ele conhece o Deus que salva, mas ele não conhece o Deus que cura. Às vezes conhece o Deus que cura, mas não conhece o Deus que liberta. Conhece o Deus que liberta, mas não conhece o Deus que prospera. Às vezes conhece o Deus que prospera, mas não conhece o Deus que voltará para reinar. Então é importante conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quem está entendendo? O problema é que a gente fala: tá bom, e aí não avança. Deus, você conhece Deus? Quem conhece Deus? Levanta a mão. Quem conhece Deus, faça assim, ó. Diga assim: eu me ampliarei. Segunda vez. Só quem conhece Deus. Mas os judeus também conhecem Deus, mas eles conhecem o Deus do Antigo Testamento. Eles não sabem nada sobre o Deus do Novo Testamento. Eles ignoram a graça que se revelou em Jesus Cristo, a não ser os mais de 10 mil convertidos nas mais de 10 mil sedes espalhadas em Israel, porque muitos estão se convertendo a Jesus. Agora, no Antigo Testamento, quem fala? No Antigo Testamento, quem fala é o Pai. Leia o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Você vai ler o tempo todo: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Você vai ler outro texto: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando você chega nos Evangelhos, é o Filho, é o Deus Filho. E disse Jesus, e disse Jesus, e disse Jesus, e disse Jesus. Pode ler os Evangelhos. Os 28 capítulos de Mateus, os 16 capítulos de Marcos, os 24 capítulos de Lucas, os 21 capítulos de João. E disse Jesus, e disse Jesus, e de quem fala é Jesus. E quando chegamos no livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, aí você vai ler assim: e disse o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo,
E disse o Espírito Santo: separem-me Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Atos capítulo número 13, versículos 1 e 2. E disse o Espírito Santo: escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E disse o Espírito Santo, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor aos gentios essas coisas, senão as necessárias, que se abstenham do sangue, da carne sufocada, da prostituição e da idolatria. É o Espírito Santo falando o tempo todo. E o Espírito Santo disse a Paulo: não vai para pregar nesse lugar, em Betina, não, eu quero que você pregue em outro lugar. O Espírito Santo falando. Então diga: Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vai ver o tempo todo que existem dimensões. E às vezes a pessoa passa a vida toda conhecendo uma dimensão de 3, ou 2 dimensões de 3. Tá bom? Tá, mas perde muito. Por exemplo, quem aqui fala inglês fluentemente? Levanta a mão. Quem fala inglês mais ou menos? Levanta a mão. Quem fala inglês mais menos do que mais? Levanta a mão. Quem fala só um pouquinho, pelo menos love you, tchu-tchu? Levanta a mão. Quem não fala nada de inglês? Levanta a mão. Quem nem sabe, levanta a mão, porque uma hora tu vai ter que levantar a mão. Não sei se eu falo. Diz que a menina foi procurar emprego e o cara falou: você sabe falar outras línguas? Fala inglês? Ela disse: falo perfeitamente. Fala espanhol? Falo perfeitamente. E português? Ela disse: aí varia. Então depende. Se você não fala inglês, você não tem acesso a 50% de todo o conteúdo e informação que se encontra na rede mundial de computadores. Isso já foi pior. Em 1996, 80% das informações na internet estavam em inglês. E esse número vem caindo. A internet tem se tornado mais inclusiva. Agora, qual o problema de você passar a sua vida toda sem saber falar inglês? Problema nenhum, tu vai para o céu, do mesmo jeito. Vai chegar no céu e vai dizer: oh Jesus, cheguei. Jesus, é do Brasil isso aí. Não tem problema nenhum. Você não tem que falar Yeshua, Yahoshua, Yau. Você não precisa de nada disso. Você pode chegar no céu e chamar ele de papai. Aliás, quem me chama de Arcélio são os estranhos. O pessoal da Vivo liga para mim e diz: seu Arcélio, vamos resolver seu problema. Estão me ligando desde o ano passado para resolver esse problema. Não acho que só eu que tenho esses problemas com telefonia. Desde o ano passado. O seu Arcélio, meus filhos não me chamam pelo nome, me chamam de papai. Jesus Cristo disse: quando vocês orarem, digam assim: Pai que está nos céus. Avinu bevachamai em hebraico. Pai que está nos céus. Paizinho que está nos céus. Então veja que não tem problema, mas você perde. E Deus quer ampliar os seus acessos a novas dimensões. Apolo era abençoado, a igreja de Éfeso era abençoada. E claro, como estamos numa mensagem temática, a gente está fazendo uma viagem de helicóptero por cima dos textos da Bíblia. Não estamos descendo para ver árvore por árvore, bosque por bosque, rio por rio, leito por leito. É uma visão geral. Mas quando a gente volta e toca na vida de Apolo, ele era uma pessoa abençoadíssima. A igreja de Éfeso era abençoadíssima. Quem esteve aqui na igreja quando eu ensinei sobre as dimensões da arca de Noé, do tabernáculo e dos 3 céus? Levanta a mão. Quem não estava, levanta a mão. Pena, não tem tempo para explicar. Depois você procura lá no YouTube e outros lugares lá. Mas olha, muita gente passa a vida conhecendo o primeiro andar da arca, onde estão os animais, que representa a carne, o corpo físico. Outros já têm outro acesso ao segundo andar da arca, onde estavam os alimentos, que representa a alma. Mas às vezes a vida inteira nunca chega ao acesso no terceiro andar, onde estava a família, que é o andar da família,
que é o único andar que tem janela para cima, que é o andar da conexão com o mundo espiritual, que representa o Espírito. Muitas pessoas passam a vida toda no pátio. Como é bom estar no pátio, nos átrios do Senhor. O salmista canta: amo os teus átrios, estar nos teus átrios já é maravilhoso. Como amo os teus átrios, minha alma anseia pelos teus átrios. É o pátio, mas nunca entrou no lugar santo. E outros já experimentaram o lugar santo, mas nunca entrou no Santo dos Santos. Mas há 2000 anos atrás, Deus rasgou o véu para dizer para você: você pode entrar em novas dimensões de comunhão comigo. Deus quer você mais perto dele. Não é só ide, é também vinde. Aliás, vinde e depois ide. Então, Deus é trino, Ele é triuno, é um só. Adonai Echad, Adonai é um, o Senhor é um. Mas Ele tem 3 pessoas distintas em um só Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É preciso conhecer o Pai, é preciso conhecer o Filho, mas também é preciso conhecer o Espírito Santo. Quando a gente fala para as pessoas: receba Jesus, na verdade ela está recebendo o Espírito Santo, porque Jesus está à direita do Pai, assentado nos céus. Quem é que está no seu coração então? Quem é que toca em você? O Espírito Santo. Claro que Jesus está aí também, e o Pai, através do Espírito Santo. Está tudo bem? Então é importante conhecer a pessoa do Espírito Santo. E Paulo perguntou para a igreja de Éfeso: vocês conhecem o Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar. E Apolo pregava, era fervoroso. E ele disse: mas Priscila e Áquila os chamou, e ele teve humildade. Vem aqui, vamos te ensinar mais precisamente sobre o Espírito Santo. Imagine a ciência, vamos pensar na ciência. Imagine que a ciência fosse limitada no conhecimento celular e só conhecesse 2 dimensões das 3 dimensões de uma célula. Você sabe que você tem mais de 35 trilhões de células no seu corpo. Se colocasse elas enfileiradas até a lua, daria para ir e voltar algumas vezes. O seu corpo é mais enigmático do que o conhecimento do sistema solar. É impressionante o corpo humano. Eu lembro de um dentista que eu estava com um dente doendo, e eu dizia para ele, isso tem uns 20 anos atrás. E eu digo: mas esse dente dói, quando eu ponho o dedo dói. Ele disse: mas o canal está feito, mas quando eu ponho o dedo dói. E ele educadamente disse: então o problema deve ser seu dedo. E aí, brincando comigo, disse: eu estudei 8 anos, só essa parte do seu corpo, Arcélio, só essa parte, só a boca, 8 anos. Eu ainda não conheço os mistérios da boca do ser humano. O corpo humano é incrível. As células do nosso corpo são incríveis. Você escuta falar de RNA mensageiro, que você está ouvindo agora, e assim, que é isso? O corpo humano é incrível. As informações de uma célula, se fossem colocadas em livros, daria para encher bibliotecas para informação de uma célula só. Mas a célula tem 3 partes, todo mundo lembra qual é aqui? Sim? Se lembra? Membrana, citoplasma e núcleo. Agora imagina que a ciência só conhecesse a membrana e o citoplasma, e não conhecesse o núcleo. Imagina na base da matéria, que são os átomos, se a ciência só conhecesse os prótons e os elétrons, e não conhecesse os nêutrons. Imagina no que diz respeito ao tempo, se você tem o conhecimento do presente e do futuro, mas não tem conhecimento de passado. Isso é um problema de memória. Imagina nas dimensões, se nós só conhecêssemos altura e largura. O cinema de uns anos para cá, depois de ter telas altas e largas, e quanto mais larga era a tela, melhor era o cinema. Tem uma tela enorme, todo mundo ia ver. Agora descobriu como aprofundar a imagem e colocou um óculos no nosso rosto, e a gente enxerga numa 3ª dimensão, o cinema 3D, onde você enxerga altura, largura e profundidade. Os estados básicos da matéria. Imagina que a ciência conhecesse o que é sólido e o que é líquido, mas não entendesse que a matéria também tem um estado gasoso. No que diz respeito à música, se tudo que estudamos de música nós só soubéssemos sobre ritmo e melodia, mas não conhecêssemos a 3ª dimensão, que é a harmonia. E como é importante a harmonia. Imagina os músicos aqui em cima, cada um tocando uma música.
o tecladista tocando uma do Fernandinho, o guitarrista tocando uma do Juliano Som, a menina com o microfone cantando da Ludmilla Ferber. Não seria uma banda, seria um sanatório. Seria uma loucura, uma balbúrdia. Então, como é importante conhecer as dimensões. Apolo conhecia o Pai. A igreja de Éfeso também conhecia Jesus. Ele ensinava sobre Jesus. Mas estava faltando uma dimensão. As cores, por exemplo. Se você pegar o seu celular, quando você olha para a tela do seu celular, na verdade, seu celular só tem 3 cores. Você sabia disso? O resto são tudo consequência dessas 3. Que é o verde, o vermelho e o azul. O resto é tudo consequência dessas outras cores. Carga elétrica. Filipão está aqui. Filipão não veio hoje, talvez esteja assistindo em casa. Nosso super eletricista. Tem também aqui o Davidson, conhece muito dessa parte também, de todas. Davidson conhece de tudo. Precisar para qualquer coisa, fale com o Davidson. Sabe de tudo que diz respeito a fazer as coisas funcionarem bem. E tem o positivo, o negativo e o neutro. Na igreja, existem 3 formas que nós contribuímos com Deus, que são bíblicas. Fora isso, é coisa da instituição local. Dízimo, oferta e primícia. Só. O dízimo, curiosamente, aponta para o Pai. Porque está escrito que o dízimo é santo ao Senhor. E a palavra kadosh só é usada para o Pai. Até para o Espírito você fala Ruach HaKodesh. Você declina. Porque Kadosh é o Pai. Ele é santo no singular. O Novo Testamento nunca chama o crente de santo. Não tem São Mateus, São Marcos. Aquilo que está em cima da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Do texto sagrado não tem. Toda vez que a palavra santa aparece na Bíblia no plural, nós somos santos na convivência do corpo de Cristo. Agora é tão interessante que se o dízimo aponta para o Pai, a oferta aponta para o Filho. Ele foi a oferta pela nossa salvação. Está em Efésios 5, verso 2. Que ele se ofereceu como oferta para a nossa salvação. Ele era o cordeiro ofertado sobre o altar da cruz. E através dessa oferta que nós somos salvos. As pessoas dizem, eu odeio oferta. Foi uma oferta que te salvou. Eu tenho vergonha quando fala de oferta. Pois essa vergonha estava nu entre 2 ladrões de braços abertos, sendo oferecido. Está na sua Bíblia em Efésios 5, verso 2. Valeria muito a pena ler esse texto algumas vezes para entender que ele se entregou como oferta para nos salvar. Aliás, a única oferta que nos salvou foi aquela. Nenhuma outra nos salva. São só expressões. O dízimo expressa fidelidade, a oferta expressa amor e primícia expressa gratidão. Mas são só expressões. A oferta que nos salvou foi a da cruz. E a primícia aponta para o Espírito Santo. E às vezes o cristão que está aqui na igreja não sabe por que usamos 3 tipos de envelopes. E isso está em tudo. Mesmo que você não queira, até na sua pele. Você tem 3 camadas de pele. Você sabia disso? Na sua pele. Você tem a derme, a epiderme e o hipoderme. Por isso que a sua pele troca. Mesmo a cada 2 anos você não tem mais a mesma pele. Essa pele que você tem agora não é a pele que você tinha quando você nasceu. Ela foi trocando. Vão caindo as células e vão surgindo novas células. Aí você diz, puxa, se ela troca, como é que eu envelheço? Exatamente por isso, porque tem camadas. E por que a tatuagem não desaparece? Porque tem camadas, ela está mais profunda. Então a gente às vezes não se dá conta de que Deus é triuno, é uma coisa só. Apóstolo, mas não é tudo uma coisa só? Não é contribuição? É. Mas olha o que Deus diz lá no Devarim, Deuteronômio. Quando lançarem a semente na terra, não misturem as sementes. Deus tem uma visão de separar as coisas. Então, dízimo aponta para o Pai. Oferta, Jesus, a oferta de nossa salvação. E primícia aponta para o Espírito Santo. Por isso que na festa em que se colhia a primícia, e se entregava a primícia, que era a festa de Shavuot, que é de Pentecostes, 3.000 almas se convertem como a primícia de todos os que aceitariam Jesus. E são batizados naquele mesmo dia. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E ele ressuscita Jesus, o Espírito Santo, para fazer de Jesus a primícia dos que dormem. Essa dimensão, a dimensão da primícia, muitas vezes as pessoas não compreendem. Ela fica meio de lado, como às vezes a pessoa do Espírito Santo.
Muita gente trata o Espírito Santo como se fosse uma energia, porque ele tomou forma de pomba, como se fosse uma pombinha, porque às vezes se manifesta como fogo, como se fosse um foguinho. O Espírito Santo é uma pessoa que anda com você, fala com você, orienta você. Quando as coisas dão errado é porque você não ouviu o Espírito Santo. Muitas vezes você vai fazer algo e o Espírito Santo diz, não faça. E você faz, quebra a cara e ainda chama o Espírito Santo de alguma coisa. Diz assim, alguma coisa me dizia que não era para fazer isso. Ele está sempre mexendo na sua consciência, na parte da comunhão e na parte da intuição, que são as três partes do Espírito: comunhão, intuição e consciência. Já ensinamos aqui longamente a vocês. Então veja que é importante entender também essa dimensão. E não é porque eu não entendo que não está lá. Uma coisa que você desconhece não quer dizer que ela não exista. Todo conhecimento ele é progressivo. Quando você pega a estrada com seu carro e acende o farol do seu carro não ilumina a estrada inteira. Mas à medida que você vai caminhando, vai iluminando. Então é progressivo. Veja como isso aconteceu lá no início. Gênesis capítulo número 4. Abra comigo sua Bíblia e vamos ler os versos 3, 4 e 5. Atos 4, 3, 4 e 5. A palavra primícia, bichurim, significa primeiros frutos. Não tem nada a ver com a mera contribuição que se faz. Tem a ver com honra e com dar o primeiro lugar. Preste muita atenção que agora vai vir algo que é muito importante para você. Gênesis 4:3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que tudo é oferta. E o texto diz que Caim, que foi o primeiro filho, foi a primícia do casal, trouxe uma oferta. Do quê? Do que ele trabalhava. Ele trabalhava com plantação, era agricultor, ele trouxe das coisas dele. Abel, ou Ravel, por sua vez, trouxe bichurim, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Veja que primeiro vem a pessoa, depois o que ela faz. Deus não está tão interessado no que você faz, Ele está interessado na motivação do seu coração. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Verso 5. Os dois oferecem para Deus o que tem. O fogo de Deus cai sobre a oferta de Abel. Não tem nenhuma faísca sobre a de Caim. Abel sente a presença de Deus, Caim não. Abel sai do culto rejubilante, pulando, saltitante, diz, que maravilha! Hoje experimentei algo novo do Eterno. E Caim saiu do culto com raiva. Como alguém vai para o culto e sai pior do que veio? Ele sai com um semblante caído, amargurado, irado. E Deus pergunta para ele: por que você está com essa cara feia? Deus não pode ver ninguém de cara feia que pergunta. Por que você está com essa cara feia? Se você fizer o que é certo, você acha que eu não vou aceitar? Eu vou aceitar igual aceitei o de Abel. Eu não tenho filhos prediletos. É só fazer o certo. Aí os teólogos pegam esse texto e começaram a estudar. Mas o que um fez que o outro não fez? Até hoje, o que encontraram são dois fenômenos. Um deles é cristocêntrico e fala da proclamação que temos para janeiro e fevereiro, a proclamação do sangue. Que a oferta de Caim não tinha sangue. Então ele ia ter que pegar algo com o irmão, se fosse oferecer algo que tem sangue. E a oferta de Abel apontava para Jesus. Bom, isso é muito interessante. E é bastante subjetivo, mas é uma revelação. Porém, escrituristicamente, qual é a diferença de uma para outra? Quando as duas frases são lidas em português, hebraico, no que você quiser, coreano, só tem uma palavra que está na oferta de Abel que não está na de Caim: primícia. E o que quer dizer primícia? Quer dizer que Abel pegou a primeira, disse: essa daqui é de Deus, e levou para Deus.
A primeira. Já Caim dá a ideia de que ele pegou algo. Recentemente, em dezembro agora, fizemos uma ação linda ajudando os necessitados numa ampliação de dimensão. Queríamos fazer algo além. Então nos esforçamos e pedimos ajuda de mais pessoas. E pedimos que trouxesse as melhores coisas. O que veio de coisas ruins, a equipe teve que jogar um monte de coisa fora que, se apóstolo, não dá para usar. Rasgado, estragado, queimado, furado. Não dá para dar para ninguém isso aqui. Então, sabe, às vezes nós não temos na mente, no coração, a ideia de que para Deus é primeiro. Para Deus é o melhor. E aí ele pega e leva. Por que não pode ser só o fato de ser uma oferta de cereal? Porque quando vem a lei mosaica, aqui não havia lei ainda. A lei mosaica vem em Shemot, no livro de Êxodo. Aí Moisés vem e organiza a lei. Deus mandou trazer ofertas de cereais. E Deus aceitava a oferta de cereais. Está na sua Bíblia. E não tem sangue. Então por que Deus não aceitou a oferta de Caim? A única coisa diferente uma da outra é que era a primeira. E qual a diferença entre uma e outra? É a primeira fatia do bolo. Quem já foi numa festa de aniversário e ficou de criança e ficou curioso para ver para quem é criança, às vezes até o adulto, e entregar a primeira fatia de bolo? Eu vi há umas 2 ou 3 semanas um vídeo de uma criancinha que entregou a fatia de bolo para o irmãozinho. O irmãozinho chorou copiosamente, porque era a primeira fatia. Quem viu esse vídeo? Chegou a ver esse vídeo? Lindo vídeo. Ele chorou de soluçar, porque era a primeira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se a primeira fatia for de chocolate, a segunda vai ser de chocolate? Se a primeira for de cenoura, a 10ª vai ser de cenoura? Não tem o mesmo sabor? E às vezes a segunda, a terceira, a 10ª é até uma fatia maior. Uma pessoa mais fominha e que está interessada no bolo, não, a primeira pode dar para ele. Cortou essa lasquinha fininha e dá para ele. Eu quero a grande. Deus diz, não, eu quero a primeira. Eu quero as primeiras horas do dia. Eu quero as primeiras palavras do dia, não com seu amigo ou sua amiga no WhatsApp. Eu quero as primeiras para mim. Eu quero que as primeiras horas do novo dia. Eu quero o primeiro dia da semana, que é domingo. Eu quero o primeiro. Se todos têm o mesmo sabor, qual é a diferença da primeira para a última? Olha aqui para mim. Honra. É o princípio da honra. Primícia aponta para honra. Por isso que em Provérbios 3, 9 e 10, Deus disse assim: honra o Senhor com os seus bens. Veja, não é com palavras, porque Jesus falou, esse povo honra-me com os, mas o seu coração está longe de mim. Então às vezes a pessoa honra só com os lábios, mas o coração da pessoa está longe do Senhor. Por que Deus fala o coração? Porque coração é a primícia dos órgãos. Por isso que Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está dizendo, filho meu, dá-me o primeiro lugar. Sabe, vocês não são desse tempo, mas eu sou de um tempo que a gente se assentava à mesa e podia estar recheada de comida. Nenhum dos filhos ousava tocar na comida sem que antes o patriarca ou a matriarca se assentasse na mesa. E ninguém ousava sair da mesa se o mais velho não levantasse. Se tinha uma cadeira só na casa, era para a pessoa mais velha. No ônibus jamais ficaria um idoso em pé, que era uma questão de honra. Mas nós perdemos isso. Eu percebi isso alguns anos atrás. Era meu aniversário, se reuniu os líderes aqui da igreja e foram para o restaurante, disseram, pastor, vamos fazer um jantar para o senhor. Para o senhor. Falei, uau. Eu tive que atender alguém, uma dessas visitas de urgência. Vida de pastor é meio doido. Depende muito da circunstância. Aquele ano que eu ofertei a Deus o carro e as minhas pernas e decidi não comprar outro por um ano, por uma direção do meu coração em direção a Deus, Ele não me pediu. E eu fiquei um ano assim. E Deus falou, vou te ensinar muita coisa nesse ano. Um dia eu estava fazendo uma visita no São José, quando alguém ligou e disse, apóstolo,
fulano de tal morreu, não tem essa informação de quando o senhor, o velório está sendo agora. E era lá, eu não tinha uma equipe pastoral como tenho hoje, grande. Eu tive que sair correndo e andando rápido pela rua, e passou um irmão de carro, graças a Deus, e eu consegui chegar a tempo. Mas nesse dia, quando eu cheguei no jantar que estavam preparando para mim, era meu aniversário, eu me atrasei. Irmãos, quando eu cheguei lá, a mesa toda já revirada, eles lambendo. Apóstolo chegou, pastor, senta aí, pastor. Eu olhei e falei, ué, mas vocês já estão comendo? Não, sobrou alguma coisa? Não, sobrou, o garçom trouxe alguma coisa lá de dentro para mim. Não, a gente vai trazer para o senhor. Eu fiquei me sentindo estranho aquele dia. Saí assim, ué, eles não me esperaram. Quem tem Deus em primeiro lugar na sua vida? Às vezes Ele passa o dia inteiro esperando a hora que você vai sair dessa porcaria, só para ficar só você e Ele um pouquinho. 5 minutos lendo a palavra, 5 minutos em silêncio para ouvir o que vem ao coração, 5 minutos falando com Deus para se abrir, 5 minutinhos, não mais que isso, só 5, cantando um louvor, rouco, desengonçado, desafinado, não há problema, desafinado, e os últimos 5 minutos anotando o que Deus falou no seu coração, só 5. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O texto ainda está aí para vocês? Se não tiver, põe na sua Bíblia. E com as primícias de toda a tua renda. De toda. Tem gente que pergunta para mim, pastor, eu devo entregar para Deus bruto ou líquido? Tu quer ser abençoado de bruto ou quer ser abençoado líquido? Pastor, eu tenho que dar o dízimo do 13º? Não, você não tem que dar nada. E já vou adiantar isso aqui que eu tinha deixado para o final. No Novo Testamento e em Cristo, você não tem que dar nada. Nem dízimo, nem oferta, nem primícia, nem vir no culto, nem ir na célula. Apóstolo, eu posso ficar o resto da minha vida participar do culto só online? Claro que pode. E eu vou para o céu, se Jesus voltar e eu estiver assistindo online, vai. E vai para o céu presencial. Vou tomar uma água. Porque Deus não é cruel de dizer, ó, tu ficou só no online, vai para o inferno. Não, eu quero ir para o céu. Você vai estar lá online, a gente manda imagem para você. Não, Deus não faz isso. Você não precisa ajudar o projeto Um Só Coração. Você não precisa. Essa semana, o Conselho de Pastores da cidade, e eu estou falando e transmitindo aqui, tá? Online. O Conselho de Pastores da cidade, através de um dos pastores, me disse, um dos nossos colegas pastores está passando necessidade, precisamos ajudar. Eu disse, mas não tenha dúvida, estamos junto e dentro. O que é que ele precisa? Aí mandou outra mensagem. Não, já está, as coisas dele estão resolvidas, ele conseguiu até a casa, um parente abençoou, mas lhe falta telhado. Liguei para a nossa assistência social, aqui da igreja, Um Só Coração. Como é que está aí? Tá tudo organizado, pastor, tudo certinho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não estou falando isso aqui para vocês por nenhuma necessidade, não. Eu vou revelar agora coisas para vocês, ó, presta atenção. Porque depois eu não vou lembrar, vou falar rápido agora. Olha só. Nunca estivemos tão bem. Para ódio do inferno, deixa eu contar uma coisa. Lá na frente da rodoviária, numericamente a gente tinha muito mais gente. Eu não sei se os meus meninos envelheceram, se a gente foi ficando uma igreja mais madura, que tem mais famílias, as salinhas das crianças são lindas e floridas. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que em termos financeiros, durante os 3 meses que nós ficamos fazendo culto online, nunca faltou nada para a igreja. Continuamos mandando recurso para os missionários no campo. Ampliamos a nossa ajuda missionária desde então, tá? Estamos ajudando agora o pastor Lima, que está fazendo um trabalho lindo.
gente vai trazer as imagens para vocês. E ainda conseguimos ajudar os pobres com mais de 10 toneladas de alimento, sem fazer culto presencial. Só para você ficar sabendo, não é essa palavra, eu estou no último domingo do mês. Nenhum pastor que está interessado em alguma coisa vai falar isso no último domingo do mês. Ainda vou te contar uma outra coisa. A primícia é um valor tão pequeno que ela só tem significado por causa da honra. Primeira primícia que eu recebi na vida foi de R$12. Se eu esquecer, os pastores, por favor, me lembrem de eu contar no final. Eu não quero contar agora. Olha só, então não tem nada a ver com circunstância, mas a honra é com toda a tua renda, é o que está dito no texto. Vocês podem ler para mim? Vamos ler juntos quando eu contar 3, verso 9. 1, 2, 3. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Era para acabar aqui. Por que eu tenho que ser fiel em dízimo, oferta e primícia? Por causa de honra. Só isso. Devia bastar, mas Deus sabe que não basta. Sabe que as pessoas são interesseiras. Então Deus diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você é fiel, mas fiel mesmo, que a maioria das pessoas chegam e dizem: não, eu sou fiel. Mentem. Pode olhar que tem coisa mal resolvida. Pode olhar. Ou Deus está tratando para um outro propósito. E aí é outra coisa, mas Ele não deixa faltar. Porque eu em viagem de ônibus daqui para o Nordeste, já veio laranja rolando dentro do ônibus e parou no meu pé. E eu saí de pessoa em pessoa perguntando que era laranja. Não era de ninguém. Eu sei que anjo não chupa laranja. Era de alguém. Uma daquelas mulheres era dona, olhou para mim. Eu era tão magrinho, irmãos, quando eu ficava de lado, você pensava que eu tinha ido embora. Ela olhou para mim e ela deve ter falado: não, não é minha não. Mas sempre uma forma de Deus suster. Essa igreja aqui, as pessoas que cuidam da administração da igreja aqui sabem disso. Às vezes a gente está precisando. Sabe por que o dinheiro de obra parou de vir? Porque a obra parou. É só retomar que o dinheiro vem. Às vezes Deus manda uma pessoa, a pessoa fica um mês na igreja só ajudando. Fala: não, eu estou aqui, Deus mandou ajudar, depois vai embora. Só veio para ajudar. Porque o recurso vem de Deus. E tomara que passe pelo teu bolso e pela tua família. Porque passando a maior parte fica com você. Então, em quem você primeiro pensa quando você recebe o seu salário, esse é o seu Deus. Por isso que Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, verso 19, existem algumas pessoas cujo Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas. O primeiro lugar sempre será de Deus. Deus sempre honra quem vive o princípio da honra. Sempre. Vamos falar isso? Deus sempre honra quem vive o princípio da honra. Outra vez. Antes de eu terminar, deixa eu perguntar. Quem aqui tem promessa? Sabe que tem promessa de Deus? Levanta a mão. Se Deus te faz uma promessa, tem chance dele não cumprir? Sim ou não? Sim. Vamos ler Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem que está falando? Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha dito que tu, Saul, e tua casa andariam diante de mim para sempre. Porém agora, longe de mim cumprir o que eu falei que ia cumprir. Longe de mim fazer o que eu falei que ia fazer, diz o Senhor. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Mas os que me desprezam, serão desmerecidos. Honra não é o terceiro, o quarto, o quinto. Mas eu estou dando um pedaço grande. Não interessa, Deus não está atrás do que é seu. É atitude de coração. É o primeiro. Pode ser pequenininho, pode ser pouquinho, mas é o primeiro.
Quando a moça chegou no altar, lá na frente da rodoviária, com 12 reais nas mãos, e me disse: apóstolo, quero dar para você como meu pastor, como atitude de gratidão, porque eu entendi que primícia, que dízimo é fidelidade, oferta é amor, porque a gente dá o quanto quiser, e primícia é gratidão. Eu sei que o senhor primicia na vida do seu pastor, e eu sei que ele não te pediu, o senhor faz isso porque quer, mas eu estou te pedindo, aceita a minha primícia, 12 reais. Eu ia dizer para ela: minha filha, não precisa. Deus disse para mim: fique em silêncio e receba em meu nome, eu estou recebendo. E ela disse: esses 12 reais é o primeiro saco de cimento da laje da minha casa. Eu não preciso de 12 reais, irmão. Eu fui para casa com o coração apertado. Veio umas setas. Claramente eu ouvia o inimigo dizendo: ah, pastor mau caráter, está roubando o dinheiro da irmã. E o Espírito Santo me dizia: eu mandei Elias para a casa da viúva pobre, não para a casa da viúva rica, porque eu não queria abençoar Elias, eu queria abençoar a viúva. E Deus falando comigo, cheguei em casa, dobrei os joelhos, orei, falei: Deus, eu vou devolver para ela. Deus falou: você pode devolver domingo que vem, depois que ela falar com você, antes não. Aí eu entendi por quê. Ela subiu ao púlpito correndo. Naquela época tinha muitos jovens na igreja, aquela muvuca. E ela subiu correndo no final do culto para falar comigo. Não tinha coronavírus, podia ficar pertinho. E ela chegou e disse: pastor, eu tenho um tio, queria contar isso para o senhor, só preciso ouvir isso para o senhor saber que Deus responde. Que eu sei que eu estou sendo a primeira pessoa para me iniciar na sua vida. E eu fui para casa, pastor. E quando cheguei em casa, meu tio estava me esperando. Um tio que é de uma igreja batista. Ele disse: e ele não crê nos dons espirituais como atuais. Ele é, na igreja dele, eles são cessacionistas. Eles creem que os dons cessaram. Ela não usou essa palavra teológica. Ela disse: ele não acredita nos dons. Mas ele disse: eu estava no meio do culto e veio uma voz clara dentro de mim, falando assim: vai na casa da sua sobrinha e dê para ela todo o cimento que ela precisa para bater a laje da casa dela. E ele perguntou para ela: você está batendo a laje da sua casa? Ela disse: estou. Ele não sabia. E toda um saco que ela entregou como primícia. Deus nunca vai perder para a gente na graça de dar. Quando você lança com a sua pá no reino de Deus, Deus pega com a pá dele e joga em cima de você. Só que a pá de Deus é muito maior que a sua pá. Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Não tem nada que eu fiz para Deus até hoje que Ele ficou me devendo. E eu aprendi, eu sei que é duro receber. E eu sempre fui um pastor muito orgulhoso, eu tinha dificuldade de receber. Tinha uma época que a igreja pagava minha conta de luz, e eu disse: vocês não vão pagar mais minha conta de luz, porque eu não quero ninguém falando que eu estou gastando muito. Então, a minha conta eu pago. A igreja pagava meu combustível. Eu me lembro do irmão uma vez dizendo, no início do meu ministério: nossa, 300 de combustível, onde só foi, rapaz? E eu disse: eu não quero, meu combustível eu pago. Sempre fui muito orgulhoso, igual Paulo. Paulo chegou a dizer para uma igreja: eu prefiro morrer do que alguém me tirar esse orgulho, disse ele, essa glória. Não estou dizendo isso para que vocês me deem, porque eu recebi de outras igrejas. Eu estou buscando fruto que aumente a vossa sementeira, disse Paulo. Estou procurando a sementeira de vocês. Então era assim. E um dia, quando eu ofertei meu carro para a igreja, lá na frente ainda da rodoviária, para fazer aquele piso lá de cima, e a igreja me deu de presente um cadete branco. Lembra que se hoje amarraram uma bola em cima? Valia bem menos do que o carro que eu tinha ofertado. E eles me deram com medo, porque eu era um pastor muito orgulhoso. Não, pastor, a gente se reuniu. E Deus falou para mim: aceite. Porque eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E recebo oferta de R$1, de R$2, de R$5, todo domingo na igreja. E eu recebo qualquer moedinha que me é dada. Quem é você para não aceitar ofertas? Aí eu fiquei também. Então Deus ampliou minha percepção sobre o que Ele quer fazer com as pessoas. A honra sempre abre portas, a desonra sempre fecha portas. Se você está saindo de uma empresa, saia pela porta da frente, não saia pelas portas dos fundos. Agradeça, aperte a mão, honre, saia com honra do lugar. Deixe a porta aberta. Esse seu antigo patrão pode se tornar depois até alguém que você vai vender coisas para ele no futuro. Sempre deixe a porta aberta.
A honra é uma bênção, a desonra é uma maldição. Quando consagro as primícias a Deus, todo o restante que fica comigo fica abençoado. Porque se a raiz é santa, toda a árvore é santa. Se a primícia é santa, toda a massa é santa. Está em Romanos 16:11. Eu vou ler para vocês. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Nós temos consagrado janeiro ao Senhor, para que fevereiro seja abençoado, para que março seja abençoado, para que eu sempre viro o ano na presença de Deus. Tem gente que pensa, isso é uma bobagem. Vou virar na Times Square, vira onde você quiser. Mas quero te orientar. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver os seus planos ser estabelecidos. Se o primeiro dia é oferecido a Deus, o resto da semana é abençoado. Seja a primícia do dia, seja a primícia do tempo, seja a primícia dos recursos, seja a primícia financeira. Mas a primícia financeira é só uma sinalização pequena da motivação da alma. Olha o que diz Levítico 23, de 10 a 11, para você ver como era no tempo da lei. Eu falei até agora antes da lei, agora veio a lei. E como que era na lei? Está escrito: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizer a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que vocês sejam aceitos. No sábado seguinte, no dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. Verso 11. Qual é o dia seguinte ao sábado? Qual é o dia seguinte ao sábado? Então, no primeiro dia da semana, o sacerdote recebia no sábado. A pessoa tinha lá a plantação, os filhos, pai, vamos colher, vamos comer, vamos fazer logo nossa comida. Calma, ninguém toque nada. Ele com esse braço enrolava o primeiro molho que tinha, porque não via máquinas. Então ele enrolava e com o outro braço ele pegava a foice e cortava. Esse primeiro molho era um pouquinho. Ele levava até o sacerdote. O sacerdote domingo pegava aquilo e movia diante de Deus no domingo. E Paulo diz para a igreja quando estava separando a oferta, lá já no Novo Testamento: vocês são as primícias da Acaia, porque eram os primeiros que tinham se convertido na região da Acaia. E quando ele fala para a igreja sobre a oferta, ele diz: no primeiro dia da semana separem a oferta, deixem tudo separado no primeiro dia, porque Jesus ressuscita o domingo de manhã, sendo ele a primícia dos que dormem. Agora veja bem, Deus disse: todo primogênito é meu. Então quando a pessoa tinha um filho, o primogênito era de Deus. Ah, mas eu quero ficar com ele para mim. Tudo bem, você vai fazer uma oferta pelo primogênito e vai criá-lo como seu, mas ele continua sendo meu. Aí Israel entra na terra prometida, aí começa a conquistar. Qual a primeira cidade que Israel conquistou? Jericó. Lembra bem? Quando Josué lutar em Jericó, aí Deus falou: tudo que ficar aí vocês não podem tocar. Se vocês tocarem, vocês estão amaldiçoados. E as pessoas pensam que era porque eram coisas de ídolos apenas, mas não é por isso. É porque era a primícia. Leia depois, não tenho tempo, Josué capítulo 6, os 3 últimos versículos. Só se não quiser ler o capítulo todo. Ou então leia o capítulo todo para entender a história. E Deus falou: é o primeiro vocês não podem tocar, o primeiro é meu. Muita gente não sabe, na verdade, como ofertar primícia hoje em dia. Eu disse: apóstolo, eu queria ser primicista e não sei. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei para Deus: Senhor, tem mais de 3 anos, talvez até 4, que eu não dou nenhum ensino sobre primícia para ninguém. Deus falou para mim: mas eu quero que você fale essa semana, porque tem umas pessoas que eu quero abençoar em uma nova dimensão. Elas já têm experiência comigo em oferta, tem outras que já têm experiência em dízimos, e outras vão ter experiência em primícia. E quando eu terminei, Deus terminou de falar isso para mim, sabe o que aconteceu? Chegou uma mensagem no meu celular, de um de vocês, dizendo: pastor, por favor, não vou falar o nome da pessoa, que não sei se ela quer que fale, por favor, me ensine como primiciar, porque eu queria primiciar e não sei como fazer. A maneira mais simples e prática de primiciar é essa, é a mais simples. Eu pego o que Deus me dá, divido por 30, essa parte é primícia. Por exemplo, eu ganhei 3.000 reais, primícia é 100 reais. O que é a primícia? É uma oferta de gratidão. Se eu não fizer, apóstolo, você vai para o céu, do mesmo jeito. Ninguém é obrigado, é algo do coração. Agora, o que é o dízimo? É a 10ª parte. Como é outra forma de eu saber qual é o valor da primícia? É 1/3 do dízimo. Se eu ganhei 3.000 reais, entreguei 300 de dízimo, a primícia é 100. Se eu ganhei 900 reais,
e eu entreguei R$ 90 de dízimo, a primícia é 30. A primícia costuma ser valores muito pequenos. Hoje eu recebi uma primícia hoje de R$ 4. E eu orei pela pessoa. Recebi uma primícia de um pastor de fora que me mandou essa primícia. E recebi uma primícia de um profissional de saúde de outra cidade. Falou: pastor, estou te mandando a primícia, R$ 40. Irmãos, eu não preciso dessa primícia. Veja, não é uma questão financeira. Mas eu parei e orei por aquela pessoa para que Deus a abençoasse. Porque é um princípio. E por que essa pessoa, esse profissional de saúde faz isso? Porque ele entendeu o princípio da honra. Não é o princípio do valor. Então, a maneira mais simples de fazer a primícia é dessa forma. Então, não é pelo valor. Você não tem que ter vergonha. Faça com alegria e com consciência se você quer fazer. Se você não quer fazer, não tem nenhum problema. Eu nunca vou nem saber se você é primicista ou não. Não vai ter problema nenhum. Você para o carro no estacionamento, seu filho vai estar aqui nas salinhas. Não tem nada a ver isso com nada que vai acontecer com você. Estão me entendendo? Se a intenção fosse levantar dinheiro, não podia ser primícia. Seria muito melhor fazer a fogueira santa de Israel. Que minhas irmãs fazem. E a última vez que elas fizeram era R$ 350 para fazer a fogueira santa de Israel. Então não é valor. E escute, minhas irmãs são abençoadas na fé que elas têm. Elas são abençoadas. Aí, apóstolo, mas e o bispo? O avião que ele anda? Ele é dono da segunda maior emissora de televisão do Brasil, é um empresário. Mas o senhor concorda com ele? Eu nunca seria membro daquela igreja. Eu não seria. Por causa da teologia dela. Nunca seria. Agora, mas e o bispo? O que ele vai fazer? O dono do botequim que você comprava cachaça, você perguntava o que ele ia fazer com o dinheiro? O traficante, que você perguntava o que ele ia fazer com o dinheiro? Então o bispo, o pastor, o bispo mais cedo ou o bispo mais tarde vai dar conta a Deus. O problema é dele. Eu faço a minha consciência com Deus. Quem está aqui comigo entendendo? Não tem nada a ver. Tem um cantor gospel aí que agora tá... Não tem nada a ver com um cantor gospel. Se vocês todos deixarem de seguir Jesus, eu vou continuar seguindo Jesus e fazendo tudo que minha consciência ensina sobre Cristo. Tudo bem até aqui? Mas escute isso e eu termino com isso. Mas no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nada é obrigatório. Diga: nada é obrigatório. Você não precisa fazer nada. Nada é obrigatório. Em Cristo, nada é obrigatório. Vamos dizer isso? Em Cristo, nada é obrigatório. Então, hoje você pode alcançar uma nova dimensão na sua prática de fé. Mas se você quiser. Se você quer caminhar em uma nova dimensão, tenha fé e seja ensinável e aproveite as oportunidades de ensino. Nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. A gente tem que fazer mais. Que a gente acha que com a graça é menos. Não, com a graça é mais. Ouvistes o que foi dito: não odiarás, não matarás. Eu, porém, vos digo que se odiar, já está matando. Seja como Apolo, que se permitiu conhecer um pouco mais e acessar novas dimensões no ministério. Seja como os 12 de Éfeso, que receberam essa nova dimensão, se abriram para o Espírito Santo. É uma última coisa que eu deixei aí, que eu quero que você guarde no coração. Deus tem mais para quem quer acessar novas dimensões. E a senha para acessar novas dimensões é humildade. Fique em pé comigo no seu lugar. Você vai levantar os teus braços assim, o mais alto que você puder. E vai dizer: diga: Pai, o pastor foi bem claro. Eu não sou obrigado nem a dizimar, nem a ofertar, muito menos primiciar. Eu faço o que o meu coração for tocado pelo teu coração para fazer. Pai, eu sei que eu fazendo ou não fazendo,
não vai faltar para os missionários, não vai faltar na tua obra. Diga aí, não adianta, Pai, eu ser como aqueles que tem ódio do André Valadão, que fica xingando na internet, porque ele está nos Estados Unidos e não está na África. Eu sei, Senhor, que se eu ficar com ódio do Silas Malafaia, minha vida não vai melhorar em nada. Eu quero apenas viver a minha consciência com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, em comunhão contigo. E no meio da crise mundial, e no meio da pandemia, eu vou prosperar, eu vou voar alto e alcançarei novas dimensões em Cristo Jesus. Faz tua oração pessoal a Deus agora.